Bom, maravilha. A gente está aqui com o presidente Lula na primeira entrevista dele no ano, aqui exclusiva para o DCM, na nossa live aqui no nosso canal. Queria saudar os nossos leitores aqui, agradecer o presidente por nos receber e começar pelo assunto inevitável que está na ordem do dia, presidente, que é essa guerra Irã-Estados Unidos. O Bolsonaro ali de cara já se manifestou a favor do Trump, está lá. Que riscos que o Brasil pode correr e qual que é o erro desse posicionamento de alinhamento automático com os Estados Unidos? Kiko, primeiro eu queria te cumprimentar o companheiro Joaquim de Carvalho, cumprimentar os internautas que estão nos assistindo ao vivo e dizer para vocês que foi um prazer poder assistir vocês tanto tempo, quase todo o período que eu passei na Polícia Federal. Cansei de ver os comentários, as entrevistas e isso me deu um alento muito grande porque eu me sentia muito informado quando eu estava na Polícia Federal, porque eu via tudo que é pensamento político. Eu estava brincando agora com o Kiko e com o Joaquim, que quando não tinha mais jornal para ver, eu assistia às televisões das igrejas evangélicas, ou seja, e eu percebi que eu tenho até vocação para ser pastor, sabe, em algum momento, para falar o que eles falam. Bom, Kiko, você sabe que a época não é própria, não é adequada para um país como o Brasil se meter em confusão numa briga externa. O Brasil é um país que não tem contencioso. O último contencioso do Brasil foi com a Guerra do Paraguai. Então o Brasil pode ser considerado um construtor de harmonia, um construtor de paz, porque é isso que é obrigado a ter de comportamento um país que tem fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul, um país que tem uma fronteira que tem apenas como obstáculo um rio chamado Atlântico, com quase todo o continente africano, e um país que tem uma relação extraordinária com a Europa, com os Estados Unidos. O Brasil sempre manteve uma política diplomática coerente e corajosa. É importante lembrar que foi no governo militar quando o Geisel foi o primeiro país, o Brasil foi o primeiro país no governo do Geisel a reconhecer Angola. Tá? Então, o Brasil é isso, o Brasil é um construtor, o Brasil é o único país, não do grupo do Conselho de Segurança da ONU, convidado para participar da reunião de Anápolis, que era para tentar fazer o acordo do Oriente Médio. Lamentavelmente, os Estados Unidos não quis mais fazer as reuniões, então o Brasil também não participou. Então o Brasil convive bem com os palestinos, convive bem com os judeus, o Brasil convive bem, sabe, com todo mundo. Essa é a lógica do Brasil, essa é uma coisa quase que cultural no Brasil. Uma tradição diplomática. Uma tradição, diferentemente dos Estados Unidos, que vive procurando confusão, normalmente, quanto mais longe do seu território, melhor. Né? Porque os Estados Unidos é doido para tirar pedra no quintal dos outros, mas não quer que ninguém atire pedra no seu quintal. Então não há nenhuma necessidade de se inventar terrorismo no Irã. Eu lembro que, em 2009, eu fui ao Irã com o Celso Amorim para negociar a questão das armas nucleares e o enriquecimento do urânio. E aquilo que era impossível para os Estados Unidos, medido pelo Obama, aquilo que era impossível, sabe, medido pelo Sarkozy, aquilo que era impossível, medido pelo Gordon Brown, medido por Angela Merkel, sabe, se tornou possível na medida que o Brasil foi corajoso. Eu e o Celso fomos conversar com a Ahmadinejad, fomos conversar da Turquia, com o Khamenei, fizemos uma parceria com o Erdogan, sabe, da Turquia para participar dessa reunião. E em 2 dias que nós ficamos em Teherã, nós conseguimos um acordo que era de interesse também dos Estados Unidos e também da Europa, um acordo no qual tinha muitas coisas que tinham sido escrito para mim pelo Obama, só que ele não tinha comunicado a Hillary Clinton. A Hillary Clinton era contra a minha ida
ao Irã, porque achava que eu ia ser enganado. O que aconteceu é que nós fizemos um acordo, sabe, um compromisso do Irã, e eu era muito sério com Ahmadinejad. Eu dizia: Ahmadinejad, eu não quero para você nada menos do que eu quero para o Brasil. O Brasil tem na Constituição a proibição, sabe, de construção de armas nucleares. Então, a nossa Constituição permite que a gente enriqueça o urânio para fins científicos, e não para produzir energia, e não para guerra. E é isso que eu quero para você. Depois de 2 dias de discussão, nós fizemos um acordo. Quando eu pensei que a Europa e os Estados Unidos iriam agradecer o Brasil pelo acordo, eis que eles tomaram a decisão de punir o Brasil, porque o Brasil tinha, sabe, deixado de ser coadjuvante, virou protagonista, conseguiu um acordo que eles não tinham conseguido. Até o Clovis Rossi escreveu isso muito bem num artigo na Folha de São Paulo. E o Irã, o Obama aumentou as punições ao Irã. Aí eu fui obrigado a divulgar a carta que o Obama mandou para mim, para dizer que quem estava, sabe, quem estava traindo o bom senso era o Obama, que não tinha falado com a Hillary Clinton, que ela não gostou do... Eles esperavam que desse errado. Eu acho que ele não esperava que fosse dar certo, ele não acreditava. Mas ele disse: se ele concordar com isso, eu topo. E ele concordou com tudo. Nós ainda soltamos uma professora francesa, que estava lá, e foi feito um trato com Sarkozy. A hora que a francesa pisar no aeroporto de Paris, solta, você vai no aeroporto receber ela e você agradece ao Ahmadinejad. Ele não foi, demorou 45 dias, eu liguei para o Sarkozy e falei: Sarkozy, você tinha um trato comigo que você ia agradecer ao Ahmadinejad. E ainda os americanos queriam que nós pedíssemos para soltar, acho que eram 2 cientistas ou 2 professores que estavam presos no Irã. Eu falei: não dá para a gente chegar lá com um pacote, sabe? Solta todo mundo. Solta todo mundo. Ou seja, vamos começar uma conversa. Bem, depois de tudo isso, eles aumentaram a punição ao Irã, não aceitaram o acordo que nós fizemos, e 2 anos depois fizeram um acordo infinitamente pior do que o que nós fizemos. Bem, agora, nós já tínhamos tido a experiência do Iraque. Eu, em dezembro de 2002, eu fui à Casa Branca conversar com o Bush. Eu tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse, e o Bush estava com aquela obsessão de pegar os terroristas que jogaram o avião contra as torres e de invasão do Iraque. E depois de 1h30 de conversa, depois dele falar, eu falei: olha, presidente, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu tenho uma guerra para fazer, mas não é contra o Saddam Hussein, é contra a fome no meu país. E essa eu vou fazer porque tem 54 milhões de pessoas que não estão comendo as calorias e as proteínas necessárias, e essa guerra eu vou vencer. Olha, isso não deixou o Bush nervoso, porque eu até falei para ele: olha, o embaixador, que era o secretário da comissão que discutia armas químicas, é o brasileiro, era o embaixador Bustami, que depois no meu governo esteve em Paris. E ele, sabe, foi entregue de mão beijada o cargo dele para um japonês, porque o Fernando Henrique Cardoso, sabe, ficou com medo e atendeu um apelo americano de que não podia ter um brasileiro que falasse que não tinha armas químicas no Iraque. E não tinha armas químicas no Iraque. Está provado que não tinha. A arma química que tinha lá era o próprio Saddam Hussein e o Bush, que foram responsáveis, sabe, por uma guerra sem precedente, a não ser a explicação do petróleo. Porque no Iraque tinha uma grande reserva de petróleo descoberta pela Petrobras nos anos 80, que quando Saddam Hussein foi comunicado da descoberta da Petrobras, mandou a Petrobras embora e o Brasil recebeu vendendo Passat para o Iraque. Todo mundo lembra da venda de Passat para o Iraque. Bem, então não tinha armas químicas, mas destruíram um país, que hoje se volta contra os Estados Unidos. Porque uma coisa é você ganhar uma guerra, sabe, atirando mísseis de 5 mil quilômetros de distância. Outra coisa é a ocupação. A ocupação é homem a homem, não é com robô, não. E aí, homem a homem, tudo fica mais igual e mais difícil. E depois de 17 anos, onde já foram gastos, eu acho que mais de 5 trilhões de dólares, sabe, a gente percebe pateticamente o presidente dos Estados Unidos dizer: o Irã ganhou o Iraque. Por que o Irã ganhou o Iraque? Primeiro porque o Iraque era uma sociedade difusa, tinha
aproximadamente 50% de xiita, tinha 25 ou 30 de sunita, tinha 20% de curdo. Fragmentado, E na hora né? que os xiitas chegaram ao poder, ou seja, eles são pró-Irã. Então o Irã tem mais influência hoje no Iraque do que os Estados Unidos, que fazem a guerra, destruiu, ganharam muito dinheiro reconstruindo, porque somente empresas americanas e empresas dos países que se aliaram aos Estados Unidos puderam reconstruir, né, o Iraque. E agora nós estamos vendo essa situação com o Irã. Os Estados Unidos precisam de inimigos sempre. Eu desconfio, às vezes, que isso está me cheirando a campanha eleitoral. O Trump atrás da reeleição. Uma vez eu encontrei com o Clinton em Davos, mais ou menos em janeiro de 2003, e eu perguntei para o Clinton se o Bush iria invadir o Iraque. E o Clinton me disse o seguinte: olha, Lula, nos Estados Unidos a gente não costuma dar palpite sobre o governo. Ou seja, mas eu queria te dizer só uma coisa. O Bush é um animal político. Ele tem pesquisa. Se as pesquisas forem favoráveis a uma invasão no Iraque, ele vai fazer. Bom, o que aconteceu? Ele fez e ganhou a reeleição. A questão da Líbia foi a mesma coisa. Acho que o Sarkozy tinha interesse eleitoral e queria repetir o modelo Bush. E eu acho que agora o Trump sabe que não está fácil a reeleição com a quantidade de coisas que ele faz e que ele fala. Tá? Mas eu acho que o discurso a América para os americanos, os Estados Unidos para os americanos, isso tem uma base de sustentação, o bairrismo funciona. E eu acho que ele sabe que pode perder as eleições. Não é certo, mas ele pode perder. Então, sempre uma guerra ajuda muito. Eu acho que, então, que ele está provocando coisa que eu acho muito delicada. O Irã não é um paísinho qualquer, o Irã tem uma tradição cultural, sabe, milenar. O Irã é um país com mais de 80 milhões de habitantes. O Irã não é o Iraque, o Irã, tem vizinhos poderosos. Tem a Rússia, que tem interesse no Irã, tem a China, que tem interesse no Irã. E qual era o papel de um país como o Brasil? Não se meter nisso. O Brasil tem um superávit comercial de 2 bilhões e 200 milhões com o Irã. O Brasil pode exportar muita coisa para o Irã. O Brasil pode ser parceiro do Irã e parceiro dos Estados Unidos. O Brasil não tinha que cair de joelho no pé do Trump e logo concordar, sabe, de que o ataque ao general foi um ataque a um terrorista. Até porque o cidadão era oficialmente general do Irã, conhecido por todo mundo que milita na política daquela região. Eu acho que é muito ruim para o Brasil. É ruim porque o Brasil ele cria um contencioso. Historicamente, os Estados Unidos, ou pelo menos o pessoal mais à direita nos Estados Unidos, sempre tentou passar a ideia que o Brasil recebia influência, sabe, dos guerrilheiros, dos terroristas do Oriente Médio. Sempre, ali na fronteira Paraguai, Argentina e Brasil. Agora, eu fiquei sabendo que o Bush mandou uma carta, o Estado americano mandou uma carta para todos os países, mandou para o Brasil uma carta para a Embaixada Americana no Brasil, orientando a Embaixada que era preciso tomar cuidado, sabe, com o terrorismo aqui no Brasil. Ora, então, sabe, eu quero crer que não vai acontecer, mas por que o Brasil tinha que se meter nisso? Por que o Brasil não faz um discurso de paz? Por que o Brasil não faz um discurso, sabe, de harmonia? Por que o Brasil não se dispõe a ajudar a conversar? Por que o Brasil não se dispõe a construir alguma coisa mais útil para os povos brasileiros na sua relação internacional? E por que, presidente? Burrice ou impulsividade ou tem algum interesse ali? Presidente, e até emendando essa pergunta, é a seguinte: por que o Brasil está tão subordinado aos Estados Unidos? O Brasil precisa tanto dos Estados Unidos, o Brasil como país, né? Por que está tão alinhado desse jeito? Eu não vou dizer burrice, não, Kiko. Eu vou dizer apenas o seguinte. Política internacional, você tem que ter um mínimo de habilidade para fazer. Ou seja, você tem sempre que ter em conta que na relação internacional tem dois interesses. Tem um do outro país e tem o seu interesse. E você precisa compatibilizar para que os interesses sejam, mesmo aqueles que são mais
mais chocantes, ou seja, diminua o impacto para que você possa construir a paz. O Bolsonaro ele não tem medido esforço para provar que ele é um lambibota dos Estados Unidos. Ele já bateu o continente para a bandeira americana, ele já ficou muito orgulhoso de um encontro de 17 segundos que o Trump fez com ele, ficou orgulhoso. Ele tem orgulho do filho dele ser amigo daquele cidadão americano que disse que ia derrubar o Maduro, que estava ganho a guerra e orientou aquele, não sei se eu posso dizer bobão, não sei se é ofensivo ou não, mas aquele tal de Guaidó se autoproclamar presidente da República sem disputar as eleições, sem ter um voto. Agora mesmo tomou uma entubada lá, perdeu as eleições para presidente e tentou criar uma fotografia subindo na grade para dizer que ele teve que tentar invadir para poder participar. Ou seja, o que eu fico triste é que os americanos criam essa situação melancólica, triste, patética, e o governo Bolsonaro vai atrás, sabe? Tentando mostrar que tudo de errado é a Venezuela, que o Maduro é um ditador que tem que derrubar e que precisava tirar, e que o Guaidó é o presidente de fato e de direito, que não sei das quantas e tal, que o óleo que está poluindo as praias brasileiras é o óleo venezuelano. E tudo que o Trump fala, ele é quase que um ventrículo, ele repete quase que automaticamente. Ou seja, o Bolsonaro, o Brasil não precisa disso. O Brasil não precisa ser lambibota de ninguém. O Brasil não tem que falar duro com a Bolívia e manso com os Estados Unidos. O Brasil tem que ser respeitado pela Bolívia e respeitado pelos Estados Unidos. O Brasil tem que ser respeitado pela China e pelo Uruguai. O Brasil tem que ser respeitado pelo Paraguai e pela Rússia. É assim que se constrói um país soberano. É assim que se constrói um país capaz de ser um agregador e não um desagregador, como vocês estão criando nesse país. Por isso eu acho grave a subserviência do Brasil. E aí sim eu acho que essa subserviência é incompetência de não saber o quanto orgulho dá para você ser presidente de um país soberano. Soberano nas suas decisões, onde o que importa é você garantir a paz, a tranquilidade, o trabalho, a harmonia e fazer com que o seu povo seja feliz dentro e fora do nosso país. Presidente, por que o senhor, na sua avaliação, por que o Bolsonaro tem esse comportamento? Que ele tentou nomear o filho dele lá. Seria só uma falta de entendimento, de inteligência, de conhecimento? Ou o senhor acha que, de alguma maneira, continua aquele processo dos Estados Unidos que começou com espionagem da Dilma Rousseff, que espionaram a Petrobras? O Brasil foi, o filme do Snowden mostra isso, o Brasil foi o país mais espionado do mundo, mais que a China, mais que a Rússia, depois de 2009. Então, entre 2009 e 2012. Seria, de alguma maneira, será que nós temos hoje agentes públicos que estão trabalhando muito mais para uma potência estrangeira do que para o Brasil? Qual a avaliação que o senhor faz? Eu não sou especialista em política externa. Eu aprendi um pouco com a habilidade de política externa do Itamaraty, aprendi muito com o companheiro Celso Amorim, com o nosso saudoso Marco Aurélio Garcia. Mas eu penso que os Estados Unidos estão vivendo um certo drama de recomposição geopolítica no mundo, na medida em que a China caminha a passos largos para se transformar na maior economia do mundo. A China está fazendo investimentos poderosos na África, a China está fazendo investimento na América Latina, e eu acho que os Estados Unidos resolveu por bem, sabe, de que a Rússia voltou a ter autoridade moral e política, e o Putin faz questão de ser respeitado, ou seja, sabe, tomem cuidado que nós estamos aqui e nós queremos ter soberania. Então, eu acho que por conta disso, os Estados Unidos resolveu se voltar um pouco para se reagrupar na América Latina. Fazer da América Latina uma espécie do quintal
que a gente chamava há algumas décadas atrás. Porque eu acho que incomodava ele, sabe, a Argentina com governo progressista, o Brasil com governo progressista, a Bolívia, a Venezuela, o Equador, o Chile, ou seja, que incomodava aquelas coisas no Caribe, aquelas coisas na América Central, gente de esquerda ganhando eleições, ocupando. Acho que aquilo, gente falando em política de distribuição de renda, gente falando em inclusão social, acho que isso incomodava os Estados Unidos a ponto deles compreenderem que estavam perdendo parte do poder que eles tinham de influência nesses países. Tá? É por isso que eu acho, e vou dizer olhando para a Câmara, hoje eu acho absolutamente que é verdadeiro o fato de que os Estados Unidos têm forte influência em toda a política da Lava Jato nesse país. Inclusive nos procuradores da Força Tarefa, inclusive no comportamento do Moro, e inclusive no comportamento de outros juízes. Ou seja, a quantidade de viagens que os brasileiros fizeram, a quantidade de informações que os brasileiros deram, o comportamento de vários procuradores. Tem filme já na internet, acho que vocês até divulgaram, de procurador festejando a minha prisão, de procuradores americanos, sabe, dando orientação, o container que foi roubado do Brasil em 2009 com informações da Petrobras, a tentativa de destruir moralmente a Petrobras, porque quando você acusa uma empresa de ser um manto de corrupto, ou seja, você enfraquece ela perante a sociedade, aí você começa a vender. Por isso que eles estão vendendo a Petrobras em fatias. Então, eu acho que os americanos têm forte interesse. Veja, os acionistas minoritários entraram com uma ação com orientação brasileira, receberam informações, sabe, de gente aqui do Brasil, e o Brasil pagou 15 milhões para eles, e nada para os acionistas brasileiros, ou seja, e eles têm interesse agora em quebrar a lei da partilha, aprovar o fim da lei da partilha para que eles possam fatiar a Petrobras e vender a Petrobras. Para mim isso está claro. Por isso eles destruíram a indústria naval, por isso destruíram a perspectiva do fortalecimento de uma indústria de óleo e gás, por isso eles destruíram a Braskem, porque eles não querem que tenha uma empresa petroquímica no Brasil, porque a ideia era que o Brasil fosse o terceiro país do mundo com uma grande petroquímica. Eles destruíram isso. Destruíram isso, então destruíram, além da destruição que fizeram da nossa indústria de engenharia. E, na minha opinião, tudo isso tem o dedo dos americanos. Tudo isso tem o dedo dos americanos, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e o que a gente vê é o governo subserviente, beijando a mão, sabe, do Trump por qualquer coisa que ele faça, quando o Brasil não precisa disso. A Petrobras não é uma empresa, sabe, de petróleo. A Petrobras é uma empresa de tecnologia. Porque a Petrobras ela gera muitos empregos, ela tinha muitos fornecedores. A Petrobras, como sempre, ela continua sendo a empresa da mais extraordinária tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. Ninguém acreditava que fosse possível tirar o barril de petróleo de 7 mil metros de profundidade a quase que o mesmo preço do barril de petróleo tirado da Arábia Saudita. É quase o mesmo preço. Nós aqui chegamos a $5,50 com o barril de petróleo em terra, e eles lá estão 5, 4 e pouco, ou seja, numa demonstração quase igual. de que o petróleo era efetivamente o passaporte do futuro desse país. Era por isso que a gente tinha criado o fundo, era por isso que a gente tinha colocado 75% do royalties para a educação, ciência e tecnologia, e é por isso que nós aprovamos a lei da partilha. E eles não quiseram. O modelo que nós criamos era o modelo da Noruega. Eles não querem, eles querem que as empresas multinacionais sejam donas do nosso petróleo. Pague para nós uma merreca qualquer e seja dono do petróleo. E aí é que eu acho que nós temos muita briga para fazer. E eu acho que acabou o Natal, acabou o Ano Novo, nós ainda temos o Carnaval, porque a verdade é que o Brasil só começa mesmo a trabalhar depois do Carnaval. O Brasil, trabalhar, os trabalhadores já estão trabalhando, mas a funcionar politicamente é depois do Carnaval. E eu acho que nós vamos ter muitas brigas no país para não perder a soberania brasileira. Um país soberano não é aquele país que toma conta da sua fronteira só, tem que tomar conta da qualidade de vida do povo, da comida do povo, da água que o povo bebe, das nossas florestas, cuidar da questão ambiental, que é uma coisa quase que sagrada hoje para a preservação da qualidade de vida no planeta Terra.
Quer dizer, ou nós compreendemos que o planeta, sabe, é redondo, que nós todos estamos nesse planeta e que se ele afundar, morre todo mundo, morre quem está na primeira classe e quem está na última classe. Estão tentando inventar um foguete, um ônibus espacial para levar os ricos lá para cima, para ver se eles conseguem encontrar um jeito, quando a Terra explodir, eles estarem salvos. Quando a Terra plana Sabe? Não vão acabar. Outros acreditam que a Terra é plana, que vai para um cantinho lá. Não tem. Sabe, eu até brinco que o Bolsonaro não tinha o direito de deixar o seu tutor ideológico, o seu mentor ideológico, sabe, falar umas bobagens dessa. Porque o Brasil tem um astronauta que é o ministro da Ciência e Tecnologia. Ele deveria dar uma aula para o Olavo de Carvalho e mostrar que ele esteve lá, mostrar fotos, falar, eu estive lá, é redondo, Olavo, é redonda, pelo amor de Deus, não vamos brincar com a inteligência. Mandaram o astronauta para o espaço. Mas ele não faz. Ou mandar ele. Essa é uma boa ideia. É uma boa ideia. Quem sabe sugerir que na próxima nave que for para o espaço, mandar ele para ele conseguir ver, sabe? Ele acha que a Terra é um campo de futebol gigante, sabe? Não tem lógica. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele é isso, ele sempre foi isso. Ele foi isso a vida política dele inteira. Ele foi isso como tenente do Exército. O senhor encontrava com o Bolsonaro ali? Não, eu acho que vocês até deveriam pesquisar. Eu acho que ele nunca fez um discurso contra mim. Vocês poderiam pesquisar. Ele não fez discurso. Não fez, sabe por quê? Porque ele sabe que, no período do meu governo, os militares recuperaram parte da decência que tinham perdido nos outros governos. Tá? Vocês podem procurar os generais, sabe, general de verdade, e perguntar o que aconteceu no meu governo com as Forças Armadas, no Exército, na Aeronáutica e na Marinha. Nós recuperamos, por que se voltaram contra o senhor? Eu não sei. Dizem que parte dessa gente que está no poder aí era pessoal ligado ao Frota que não aceitou, por exemplo, a punição do gás ao Silvio Frota. Ao Silvio Frota. Não Alexandre Frota. Dizem que eu não conheço. Sim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o alto comando das Forças Armadas se mantém numa certa equidistância dessa loucura toda, o que é saudável. Porque eu já cansei de dizer, ninguém deveria ser general, sabe, se não fosse nacionalista. O cara tem que declarar, sabe, não é dizer que ama a sua pátria e depois vender parte da sua pátria para os Estados Unidos ou para outro país. Ou depois vender uma empresa, que eu já afirmei, não é uma empresa de petróleo, é uma empresa de desenvolvimento, é uma empresa de ciência e tecnologia, que é a Petrobras a troco de banana. Sabe, então, é preciso que a gente tenha nas Forças Armadas. Eu lembro de uma conversa que o pessoal do exterior tinha comigo, o orgulho que eles tinham, sabe, de dizer que as Forças Armadas brasileiras, diferentemente das Forças Armadas do Chile, diferentemente das Forças Armadas da Argentina, não tinham destruído o parque industrial brasileiro, que eles ajudaram a construir, inclusive, indústrias fortes, né? O etanol é resultado dessa política, sabe, de grandeza do Brasil. Mas, lamentavelmente, sabe, nós estamos agora com uns ex-militares, sabe, na assessoria do Bolsonaro, que, sinceramente, se eu conhecesse a cabeça política deles, eu não os teria promovido a general, sabe? Não, sinceramente, eu não sei se fui eu, se foi a Dilma que promoveu alguns, mas é lamentável, porque eu não quero que goste do PT, eu não quero que goste do Lula, eu não quero que goste do Haddad, eu não quero que goste da Dilma. Ninguém precisa gostar, nós não estamos propondo casamento a ninguém. O que eu quero é que gostem do Brasil. O que eu quero é que respeitem o Brasil. O que eu quero é que vocês saibam que esse país só será uma grande nação quando as pessoas estiverem tomando café, almoçando e jantando, quando as pessoas puderem comer um bife na hora do almoço, ou um peixe, ou se não come carne, comer outra coisa qualquer, mas as pessoas possam sobreviver, que as pessoas pobres tenham direito à universidade. Sabe? É isso que é soberania, é isso que é cidadania, e é isso que eu acho que o povo brasileiro que pensa tem que defender. Eu recebi uma informação agora há pouco de um companheiro, olha que eu cheguei aqui, sabe? As palafitas, sabe? Lá de Brasília Teimosa, que nós acabamos, não sei se você lembra, em janeiro de 2003, assumiu, né? Eu lotei um avião com todos os ministros e fui visitar os lugares mais pobres, sabe, do Brasil.
que eu queria que os ministros conhecessem para quem que a gente iria governar. Tá? E eu fui, um dos lugares foi Brasília Teimosa. E nós chegamos lá, eu fui num quarto que tinha 2,5 por 2,5 no máximo. Ali estava o fogão, ali estava a cama, ali estava o buraco para as pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas que caía embaixo. E ali estavam os caranguejos para comer. Sabe? Todo mundo ficou chocado. Nós resolvemos acabar com aquilo. Eu tinha uma obsessão para acabar com as palafitas em todo o Brasil. Não conseguimos porque não é fácil. Mas em Pernambuco nós conseguimos, todo mundo foi levado para um hotel, foi pago aluguel para aquelas pessoas, foi reformado, foi feito a urbanização. Eu já visitei 2 vezes lá. Agora me disseram que está voltando as palafitas em Brasília Teimosa. Voltou a palafita. É uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. Sabe, ela voltar depois da ONU reconhecer que no Brasil a gente tinha acabado com a miséria, depois de um programa, sabe, como Minha Casa Minha Vida, que privilegiava a construção de casa para as pessoas que não podem pagar. Porque tem gente que pode pagar uma prestação de R$400, de R$500, de R$600, de R$800, de 250. Mas tem gente que se pagar uma prestação de 250 não sobra o que comer. E essas pessoas, pela Constituição, está garantido o direito à moradia. Então, nós temos que construir. Por isso é que nós criamos uma política de subsídio para garantir que as pessoas que ganhavam até um salário mínimo tivessem direito a ter sua casinha, por mais humilde que fosse, mas ter um telhado, ter um aconchegozinho para dormir tranquilo. E eles estão acabando com tudo isso, acabando com a maior disfarçatez, inclusive gastando as nossas reservas. Porque tudo que interessa é entregar tudo ao sistema financeiro. Eu, aliás, o Joaquim e Kiko, uma coisa grave que é importante vocês atentarem é para a equipe econômica e o Guedes, o que ele está fazendo. Quer dizer, o Guedes, ele nunca utiliza a palavra desenvolvimento. Ele usa a palavra destruição do patrimônio público brasileiro e ele quer vender tudo, ele quer vender tudo, ele quer vender tudo, ele quer arrecadar dinheiro para quê? Com o apoio da mídia. Ele quer com o apoio da mídia, porque, na verdade, eu tenho certeza que muita gente da empresa pode até não concordar com o Bolsonaro, mas como ele está fazendo a política de terra arrasada que a elite brasileira sempre defendeu, porque é inacreditável, não sei se vocês sabem, desde a quebra do Lehman Brothers, já se gastou quase 25 trilhões de dólares e ainda não resolveu o problema financeiro da crise de 2008. E aí, 125 países já fizeram reforma trabalhista. 125 países, desde a quebra do Lehman Brothers, já passaram por reforma trabalhista. Só 3 tiveram alguma coisa para melhorar. O Chile foi uma que teve uma melhorazinha, a Índia foi outra, e eu não sei se foi Singapura ou outro que teve uma melhorazinha. O restante, todo, foi para tirar direito. Uhum. Ou seja, no fundo, embora a sociedade brasileira não tenha descoberto ainda, foi dado a nós o status de voltar ao tempo da escravidão. Você trabalha, você pode até comer, mas você não tem direito. Tem gente que acha que isso é empreendedorismo. Eu ontem conversei com um menino que ele trabalha com Uber. Ele tinha o carrinho dele e não conseguiu pagar, teve que vender o carro e está trabalhando de aluguel. Ele paga 1.600 de aluguel no carro e ele consegue tirar 1.000 e pouco para ele por mês. Tá? Então você imagina que isso é chamado de microempreendedorismo. O comentarista da Globo botou uma foto de um vendedor de paçoca chamando de... E é engraçado, porque quando a gente estava dentro da fábrica, todos nós tínhamos vontade de sair da fábrica. Você não imagina, nos anos 70 eu sonhava, sabe, em sair da Villares e comprar um táxi. Eu achava que era bom pra cacete. Ou montar um bar. Tem muito bar nas esquinas brasileiras, porque todo trabalhador tem a vontade. Ninguém gosta de ter patrão. A gente quer ter trabalhar por conta própria. E agora inventar essa coisa maravilhosa, empreendedorismo. Porra, a palavra é chique, é bonita. Você não sente vergonha. Alguém pergunta o que você faz. Eu sou empreendedor. Ao invés de você falar, sou empregada doméstica, sou vendedor de paçoca. Sou vendedor de paçoca, eu vendo, sabe, cachorro quente, eu engraxo sapato. Não, eu sou empreendedor.
Sabe, é uma palavra chique. Essa é a finesse do capitalismo. Eles conseguiram criar na cabeça da sociedade que mesmo você empobrecendo, você está progredindo. Ou seja, que nem, sabe, que nem crina de cavalo, só cresce para baixo. Então o Brasil está assim. O Brasil está numa situação em que as pessoas estão empobrecendo, a massa salarial está caindo, a renda salarial está caindo, o emprego está... Os que surgem são totalmente precarizados, e você está vendo a sociedade sendo obrigada a achar que é maravilhoso entregar pizza de bicicleta, entregar pizza de Uber, comprar tudo pelo celular, e as pessoas não percebem que nós estamos desempregando muita gente no país. Muita gente no país. Então, é preciso parar e pensar. É preciso parar. Pelo menos o Trump disse, sabe, eu quero os Estados Unidos para os americanos. Ao invés de o Bolsonaro gritar, eu quero o Brasil para os brasileiros, não, ele está dando de graça. Eu também quero para os americanos. Eu quero os americanos. Eu amo os americanos. Eu adoro os americanos. Cara, ninguém gosta de lambibota. Para de lambibota, você fica falando pro seu troglodita essas coisas, daqui a pouco tem muita gente acreditando que ser puxa-saco é bom, que ser lambibotas é bom. O ser humano ele tem que ser ativo e altivo, ele tem que dar de cabeça erguida, mas ele tem que ser humano. Ele não pode ser burro, sabe, pensando que é inteligente. Porque às vezes a burrice se confunde com inteligência. Sabe, quando você fala coisa que ninguém entende, o cara fala, porra, esse cara é inteligente, ele falou coisa que eu não entendi. Mas pode ser que... Então, falou alguma coisa que é verdadeiro. Eu acho que... É por isso que o Bush adora o Obama... O Trump. Não, por isso é que o Bolsonaro adora tuitar. Porque não tem que gastar a massa encefálica com pensamento. Se você vai dar uma entrevista livre, sabe, livre, ele só dá para o Datena, só dá para o Silvio Santos aí, sabe, tudo. Mas eu acho que ele tem medo de ir numa entrevista e alguém fazer pergunta e ele não entender. Se não entender, cara, fala, não entendi. Pergunta outra vez. Aí se o cara perguntar outra vez e você não entender, o cara ainda vai pensar, ele é burro, ele não entende. Mas aí você fala, pergunta outra vez. Se o cara perguntar a terceira vez, o burro é ele, que conseguiu fazer 3 perguntas que você não entendeu. Então, vai para cima, bicho, dá entrevista, para de tuitar. Um governo não vai para frente tuitando, não. Responde pergunta, aceita provocação. Bem, e aí pensa no Brasil. Pare de ser puxa-saco dos Estados Unidos, que isso não ajuda ninguém. Eu estou aqui falando essas coisas, dá a impressão que eu sinto que... Eu já li muitos artigos de gente incomodada. O Lula deveria sair para pacificar, o Lula deveria sair para então, sabe? Isso que eu queria saber, né? Como é que encara essa acusação de que o senhor está polarizando o Brasil? Deixa eu falar uma coisa. Meu caro, olha, Jesus Cristo polariza o mundo, sabe? Há mais de 2000 anos. O Flamengo está polarizando o futebol brasileiro agora. O Real Madrid e o Barcelona polarizam o futebol espanhol. É pobre de quem não polariza. Quem não polariza tem 1% de voto, 2% de voto, 3%. O partido não existe, muda de nome todo dia. Você vê que no Brasil as pessoas mudam mais o nome dos partidos do que mudam de cueca. Correto? Nem todo mundo troca de cueca todo dia, parece. Mas de partido eles trocam todo dia. E o meu partido, sabe, eu nasci no PT, morrerei no PT. Quando nós fomos criar o PT, nós fizemos uma reunião no Hotel Pampa, lá em São Bernardo do Campo, tinha 90 deputados, inclusive estava o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Só para citar um, tinha muitos deputados, tinha Chico Pinto, tinha Alceu Colares, tinha Pedro Simão, tinha todo mundo. E aí a lógica deles é o seguinte, então não vamos entrar no PT, porque o Partido dos Trabalhadores é muito sectário o nome. Ora, só tem graça, sabe? Só tem graça se a gente tiver esse nome. A gente quer representar um segmento da sociedade. Sabe? A gente quer representar. Agora as pessoas querem que eu faça um discurso palatável para o cara da Ambev. Eles querem que eu faça um discurso palatável para a Rede Globo. Eles querem que eu faça um discurso palatável para quem, meu Deus do céu? Por Dallagnol. Para quem? Veja, por Dallagnol. Mas o Lula não pode ser duro com o Moro. Eu não sou duro com ninguém.
mas que esse país, o dia que tiver justiça, o Moro sabe que ele não se comportou como juiz. Ele sabe. O Dallagnol sabe que ele envergonhou o Ministério Público. E agora eu vi que todos eles foram absolvidos, todos os 12 processos contra o Dallagnol não foi aceito pelo Conselho Nacional. Impunidade então, total. Né? As pessoas vão ter impunidade, sabe, para punir os inocentes nesse país. Então, eu não sou um cara duro, né? Eu sou um cara... Ninguém pode dizer... Aliás, eu acho que ninguém nesse país tem a experiência de negociação que eu tive na vida. Eu comecei minha vida negociando. Agora, eu não sou sangue de barata. Eu não perdoo, é importante saber, eu não perdoo o que o Moro fez com esse país e fez comigo. O que a Força-Tarefa fez. No meu caso, eles mentiram uma vez, mentiram duas vezes e estão mentindo. Me tiraram da campanha com mentira. E eu sei que não querem que eu volte a ser candidato também. Eu já ouvi rumores. Então, eu não posso ser palatável com essa gente que não é palatável, com essa gente que não tem caráter. Agora, eu me disponho a conversar com quem quer que seja para encontrar soluções para os problemas do povo brasileiro, para o problema da educação, para o problema da ciência e tecnologia, para o problema do emprego, para o problema da comida na mesa do povo. Então, não me digam que eu sou secretário. O que eu não posso é ser sangue de barata. O que eu não posso é achar que está tudo bem, sabe, que ninguém fez nada de errado, que está maravilhoso, que pode vender a Petrobras, que pode vender o Banco do Brasil, que pode vender o BNDES. Não aceito. Sinceramente, o PT não nasceu para isso. Se alguém achar que o PT nasceu para isso, esse alguém não conhece o PT. O PT nasceu para representar o povo trabalhador desse país. Sabe? O PT nasceu para isso, para representar aqueles que não tinham voz e nem vez. Então, eu não sei o que eles pensam. O Lula deveria ser o negociador. Negociar com quem? Me dá um cara dos outros partidos políticos que você acha que eu devo chamar para negociar. Um cara palatável. Fernando Henrique Cardoso? O senhor conversaria com o Fernando Henrique Cardoso? Não, eu converso com todo mundo, mas eu não tenho que conversar com ele. Ele não foi honesto comigo, ele não foi leal comigo. Ele sabe que eu não sou corrupto, mas não teve coragem de falar. Ele não teve coragem de defender a Dilma. Ele Maria vai com a sua. Ele fica, sabe, sempre querendo estar bem com a imprensa. O senhor conversaria com ele em nome de um projeto? Porque dizem que o Fernando Henrique hoje, ele está conversando, por exemplo, tentando articular uma candidatura que seria do Huck. E fala-se até com o Flávio Dino, que ele estaria conversando, isso é o que se fala. Então ele está ocupando um espaço, ele está se movimentando. O senhor falaria com ele em nome de um projeto nacional? Gente, eu discuti política com o Marco Maciel, quando era presidente do PFL. Se tiver um projeto político, o Fernando Henrique Cardoso, vamos ser franco. Ele não representa nada no PSDB hoje. Sabe? Então o PSDB que indique quem são os seus interlocutores para conversar. Porque você conversa, na verdade, com os partidos para você pensar num projeto político, não é com pessoas. Você fica conversando com pessoas, depois as pessoas não têm força no partido. Eu, por exemplo, converso com o PCdoB, converso com o PSB, converso com o PSOL, converso com o PDT, sabe? E com o Ciro? Veja, eu sempre fui amigo do Ciro, sempre conversei com o Ciro. Eu acho que o Ciro não quer saber de aproximação com o PT. O Ciro, eu acho que está tentando uma definição, quem sabe, de ser o herdeiro, sabe, dos votos dos tucanos, sabe? Por isso, eu não sei se ele está querendo ostentar uma posição política que possa merecer a confiança daqueles que odeiam o PT, daqueles que falaram que o PT tinha que acabar. Está lembrado, né? Entretanto, eles acabaram e o PT está aí. O Ciro já tocou, acho que uns 7 ou 8 partidos. O PT está aí, sabe? E vamos continuar. Vamos continuar, porque na hora que o PT define que tem lado e define qual é a política que ele quer para esse país, sabe? O PT terá público. É por isso que o PT foi o segundo colocado em 89, em 94, em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018, roubado. Roubado que eu digo porque criaram todo
um trambique para evitar que o Lula fosse candidato. Essa é a verdade. Então, se alguém quiser conversar comigo, eu sinceramente, não me recuso a conversar. Agora, que apareçam os partidos que querem negociar. Porque, às vezes, uma pessoa te procura para conversar, você conversa, aí quando você vai ver, o cara não representa nada. Aí você conversa, o cara não representa nada. Aí o cara conversa, o presidente do partido dá desanca ele. Então, não, é o seguinte, o PT tem feito um esforço imenso, as pessoas falam que a Gleice é radical. Olha, a Gleice, o que ela precisa exteriorizar é aquilo que pensa o seu partido. Eles querem que a Gleice faça o discurso de quem? Para agradar o Huck? Não é possível. Olha, quando você chega numa situação política em que os políticos ficam procurando pessoas que não são políticos para serem candidatos, é sinal que as coisas estão muito ruins. Eu tenho uma tese que é o seguinte: se um político não presta, mude o político. Se o partido não funciona, que acabe. Agora, você achar que tem solução tecnicamente, tem gente aqui no Brasil financiando pessoas para ir para Harvard, para tirar diploma, como se Harvard fosse o centro de formação de estadista. Não forma nenhum. Não forma nenhum. Porque você não aprende a governar na universidade. Não aprende. Relação política é outra coisa. Relação com a sociedade é outra coisa. Você tem que lidar com as diferenças. Aí você tem que ter tino, você tem que ter coragem, você tem que ter sensibilidade, você tem que ter ousadia. Você não aprende isso na escola. Então, eu estou vendo, não vai para Harvard para aprender o quê? Para poder ser deputado em Harvard. Não aprende. Senão os americanos teriam os melhores deputados, os melhores senadores, os melhores presidentes do mundo, e não os têm. Se fosse assim, era fácil. Você não precisava disputar a eleição. Vai na USP, vai na Unicamp, vai nas universidades federais e escolhe os candidatos a presidente, da prefeita, deputado, senador, está resolvido o problema. Pega os que tem nota mais alta e coloca. Não é isso? Pega os professores titulares, coloca todos eles, sabe, para ocupar cargo. Não é assim. Isso pode ser para tocar uma indústria de cerveja, mas para tocar um país composto de seres humanos, sabe, com interesses políticos, com interesses econômicos, com interesses pessoais, com sensibilidade, é outra coisa. Portanto, eu sinceramente, quero dizer alto e bom som, Kiko, se você conhecer pessoas que querem conversar, eu estou vendo agora um político, até me disseram ele, o ex-governador do Espírito Santo, Hartung? O Paulo Hartung, ele virou um assessor do Huck. Olha, esse cara foi governador 3 vezes, esse cara poderia se auto-titular. Eu quero ser candidato a presidente. Ele sabe que ele é mais preparado que o Huck. Virou sub do sub. Não, mas é porque ele acha que trabalhando para o Huck, a Globo vai dar colher de chá e vai... E o Huck representa uma ameaça? Eu diria deixa eu te contar. Emendando essa pergunta, eu gosto do Huck como artista, acho que ele tem valores impressionantes como artista, sabe? Ninguém chega onde ele chegou se não tivesse qualidade. Claro. Agora, a qualidade de um artista, de um apresentador de televisão, não é uma atividade, não é uma capacidade política. Tá? Não é capacidade política. Uma coisa é você saber o seguinte: olha, você é mais leve que a água, é só você pular na água e fazer combate, você sabe nadar. Assim seria fácil, não é isso? Joga os caras lá. Agora, pula na água para ver se é só assim, para ver como é que a tua teoria falha. Então, sabe, a gente não pode, no meio do século XXI, sabe, ficar escolhendo o candidato que a Globo quer, porque é a Globo que quer candidato. Devia indicar logo o João Roberto Marinho. É isso mesmo, presidente. E o que aconteceu? Porque pelo menos ele tem experiência de administrar o grupo. Sabe? A Globo elegeu o Fernando Henrique com o Plano Real. Em 98 a Globo nem fez o debate, em 98, que era para conseguir a reeleição. O que eu pergunto é o seguinte: é evidente que esse projeto deve ter o dedo da Globo, parece que tem. Não seria só da Globo, seria um projeto para tentar isolar o PT, por isso que eu pergunto. Porque o PT é a maior força política do Brasil. É um projeto de isolar todas as pessoas que pensam em inclusão social nesse país. Tá, envolve o Flávio Dino, envolve o PCdoB, envolve o PT, envolve o PSOL, envolve o PSD. Todas as pessoas nesse país que pensam em inclusão social, pensam que a empregada doméstica tem que ter carteira assinada, tem que ter férias, tem que ter garantia.
que tem que ter horário de almoço, horário de janta, que tem que ter 8 horas de trabalho e descansar o tempo inteiro. Que acha que o povo mais humilde da periferia que estudou escola pública tem que estar na universidade, sim. Sabe? Essas pessoas realmente não querem que o PT continue. Não querem. Esse negócio de aumentar salário mínimo, não pode. É assim. Essa é a cultura do Brasil. É só você olhar o que aconteceu em 350 anos de escravidão. É só você analisar o que aconteceu depois da escravidão. Depois da proclamação da República, nunca se levou em conta os pobres nesse país. Esse é o dado. E eu acho que o PT, embora tenha que falar para a classe média, tenha que falar para o empresário, tenha que falar para a sociedade, o PT tem que ter um compromisso de fé com o povo trabalhador desse país. Sabe, com aqueles que nunca tiveram vez, com aqueles que não puderam estudar, com aqueles que não puderam, sabe, ter uma formação, com aqueles que não puderam ter uma casa. Ou seja, como é que pode você viver num planeta Terra onde você tem os 100 mais ricos do Brasil ganhando mais do que metade da população brasileira? Onde você tem 6 empresas, sabe, ligadas à internet, 6 empresas digital, que os donos têm, cada um deles tem mais de 100 e não sei quantos bilhões de riqueza própria, não é da riqueza da empresa, não. Como é que pode? E a gente ainda tem quase 900 milhões de crianças que vão dormir com fome toda noite. E não é só no continente africano, não, é aqui no Brasil agora, é na América Latina. Como é que pode? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão e deitar com a minha cabeça no travesseiro sabendo que vizinho da minha casa tem uma criança que não comeu, que não tomou um copo de leite? Como é que eu posso? Como é que eu posso ver uma pessoa sair do médico com uma receita e colocar aquela receita em cima do criado mudo e morrer porque não tem dinheiro para comprar remédio? Esse país não precisa disso. Acabaram com os mais médicos, o que colocaram no lugar? Não tem. As pessoas que frequentavam o Sírio-Libanês continuam frequentando como eu. As pessoas que vão operar nos hospitais, sabe, melhor do Brasil, continuam indo. E o povo pobre, que mora na periferia desse país? Quem vai atendê-los? Quem vai tratá-los? É isso que a gente tem que discutir com muita clareza. Com muita clareza. E eu tenho orgulho, porque no meu tempo de presidente, muita gente que estava no Japão há muito tempo voltou para o Brasil. Eu lembro que muita gente que estava em Portugal voltou para o Brasil. Agora o que eu vejo é todo mundo querendo ir embora do Brasil outra vez. Sabe, no meu tempo de governo era gostoso fazer política. Era gostoso. Veja o tipo de proteção que o Bolsonaro tem nos atos públicos que ele vai e veja o que eu tinha quando eu era presidente. Porque quem está fazendo as coisas certas não tem medo. Quem está fazendo as coisas certas não corre risco. Agora, quando eu me protejo como miliciano, aí sim, eu sei que eu não estou certo. Quando você protege um cara, sabe? Como esse cidadão que... O amigo do filho do Bolsonaro... O Queiroz? Né? O Queiroz. Quando eu protejo um cara como esse... Sabe? Quando eu não explico as coisas que eu deveria explicar corretamente, como é que fica? Então vamos colocar o aparelho de Estado para perseguir o Lula. Sabe? O Ministério Público tem que estar em cima do Lula, a Polícia Federal tem que estar em cima do Lula, o Poder Judiciário tem que estar em cima do Lula. Pois eu quero dizer alto e bom som. Eu não sou melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que eu. Eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país e vou continuar andando de cabeça erguida. E se tiver um canalha nesse país que prove que tem R$1 errado na minha vida, que diga. Não faça insinuações. O Lula é o chefe, não me peço prova, eu não tenho prova, só tem convicção. Porque o Lula é culpado, qual é o crime? Não, o crime é um ato indeterminado. É isso que eu quero. E é por isso que eu fico, às vezes, bravo. Porque esses caras me colocaram 580 dias na cadeia e acham que eu deveria sair sorrindo, agradecendo. Obrigado, obrigado. Moro, como você foi gentil comigo, Moro. Obrigado, como Rede você Globo. foi.
Sabe? Obrigado, Rede Globo, como você foi maravilhosa. Só 400 horas de matéria do Jornal Nacional contra o Lula, mais 400 do Bom Dia Brasil, mais 400 do Jornal da Tarde, mais milhares de páginas do Jornal Globo contra o Lula, milhares de capas da época. Obrigado. Eles queriam que eu saísse assim, obrigado, obrigado, obrigado. Não, eu não vou ficar xingando eles, eu não vou ficar ofendendo eles, eu não vou querer que o PT volte ao governo desse país para persegui-los. Até porque eles sabem que, para mim, censura é feita pelo telespectador, pelo ouvinte e pelo leitor. Não é feita pelo governo. Então, eles sabem que uma coisa que eu tenho arrependimento de não ter feito foi uma regulação dos meios de comunicação no país. E uma regulamentação que não era regulamentação socialista, não, era uma regulamentação tipo Inglaterra, tipo Estados Unidos, tipo Alemanha. Eles agora estão com medo que um juiz possa julgar um outro juiz. Ou seja, sabe, é o seguinte, então o cara está acima do bem e do mal. Eu posso fazer o que quiser que ninguém me julga. Quando você vai processar, quando você vai julgar um procurador, a grande condenação dele é afastá-lo com salário integral. Como é que pode? Então, eu sinceramente, embora seja um homem de paz, embora seja um homem tranquilo, eu tenho ressentimentos, eu sei o que fizeram comigo. Sei o que estão fazendo com a minha família. E eu não tenho outra coisa a não ser o seguinte, eu não troco a minha dignidade por nada desse país. Por nada. Eu sou um cara doce, eu sou um cara alegre, eu sou um cara que gosta de coisa, sabe, legal, gosto de contar piada. Quem me conhece sabe. Mas eu não posso vir aqui, sabe, dar uma entrevista e dar de barato que não aconteceu nada comigo. Foi tudo normal, sabe? Vamos esquecer o passado. Esquece quem não tem vergonha. Eu tenho. Eu não esqueço. Presidente, quer dizer, não vai mudar o tom e o senhor é candidato... Não, o tom muda. Do PT tem plano B deixa eu falar, o tom para a muda. eleição presidencial? Não, tem vários planos. Veja, você estava lembrando, só o PT tem governadores importantes. O PT tem Ceará, tem Bahia, tem Piauí, agora tem o Rio Grande do Norte, que é uma mulher. O Flávio Dino é um grande nome do PCdoB. O Fernando Haddad é um grande nome do PT. O Ciro certamente será candidato pelo PDT. O PSB poderá até querer ter um candidato. Tem nomes. O que é importante é que a gente tenha certeza que nós não poderemos mais permitir que uma figura, sabe, da grosseria política que está governando esse país, não pode continuar governando. O país precisa de um outro tipo de gente. Um outro tipo de gente que goste de gente. Sabe? As pessoas têm que gostar do povo. As pessoas não podem disseminar o ódio, disseminar a discórdia, não. Esse país não é assim. Eu, pelo menos, tive a minha experiência como presidente. Aí você perguntou, Lula, você vai ter candidato? Eu, sinceramente, acho que, quando chegar as eleições, eu já tenho 77 anos de idade. Não é 47, 77. Eu posso não estar em condições de ser candidato. O que eu quero estar em condições de influir nas decisões políticas desse país. Mas o senhor tendo condição é candidato, né? Veja, aqui aí é apenas um aviso. Né? Se eu tiver condições, eu só não serei candidato se tiver, sabe, outras pessoas melhor do que eu. E certamente pode aparecer. Eu gosto de muita gente que pode crescer politicamente. Agora, não vou parar de trabalhar, não vou desaparecer, não vou submergir como fazem os ladrões desse país. Quando eles roubam, o que aparece o nome dele no jornal, ele fala, vamos submergir. Aí se esconde. Não vai nem batizado. Então, é o seguinte, eu não quero submergir, não. Não quero submergir. E adoro a polarização. É diferente polarizar e ser extremista, né? Lógico. O senhor foi presidente e mostrou que, entendeu, governou na ocasião com todos, fez um espécie de pacto social. O PT já nasceu polarizando. Veja, o PT com 9 anos de idade, sabe, o PT já foi o segundo partido, partido na presidência da República, apenas com 9 anos. Você está lembrado que em 89 eu enfrentei o companheiro que eu respeitava muito, o doutor Ulisses Guimarães.
Aureliano Chaves, que era vice-presidente da República, o cara que desacatava o Figueiredo, tá lembrado? O Figueiredo. O Brizola, que votou para o Brasil achando que ia ser o presidente. O Mário Covas, sabe? O Afif Domingos, o Maluf. O GTS, você acha que era pouca? Aquela eleição só tinha craque. Né? Toda essa gente só tinha craque agora. Só tinha gente da base, só tinha gente, sabe, das categorias especiais. Eu era o único da base ali. Eu era o pardal no ninho de Curió, sabe? E o pardalzinho foi. Eu lembro que eu estava em Manaus, acho que em junho de 89, e o Ricardo Couto chega para mim, a gente desceu no aeroporto, a gente ia pegar o helicóptero da empresa de energia para visitar a Balbina. Aí o Ricardo Couto costumava descer e comprar um monte de jornal, veio o Ricardo Couto com o Estado de São Paulo, a manchete era assim, Lula cai de 3 para 2,75. Puta vida! Eu fiquei tão nervoso com o Ricardo Couto, eu xinguei tanto o Ricardo Couto, eu falei, porra, você é meu assessor, é o assessor do meu adversário. Aí eu pensei em desistir. Eu falei, porra, eu vou desistir. Como é que eu vou ser candidato? Sabe, daqui a pouco vai chegar as eleições e eu vou estar devendo uns 10 pontos para o Ibope. Não vou desistir. Aí tive uma reunião com o companheiro João Amazonas. O PCdoB, né? Do PCdoB. E o João Amazonas falou assim, Lula, é o seguinte, ó, vamos modular o nosso discurso para quem que a gente quer governar. Aí, é o seguinte, nós começamos a fazer o discurso para aquela base originária do PT e do PCdoB, para a sociedade organizada do sindicato. Era um discurso mais... Porra, fui pro segundo turno, na frente do pessoal. Rede Povo de televisão. E aí, quando eu ganhei as eleições... Teve a Rede Povo de televisão, né? Que puta, começou a mostrar, foi um case, não. Sabe, então, eu fui pro segundo turno, aí eu fui conversar com o Brizola para me apoiar. Puta, chega na cara do Brizola, rapaz, o pessoal irritado. E aí o Brizola falou assim para mim, ó, Lula, eu acho que nós tivemos um empate técnico. Foi só 500 mil votos, então eu acho que a gente deveria retirar e apoiar um outro. Eu falei, Brizola, deixa eu te falar uma coisa. E ela apoiar quem que era? Mário Covas, com todo o carinho que eu tenho por você, isso aqui não é pesquisa, isso aqui é resultado final, não teve empate técnico, eu tive 500 mil votos na frente, porra. Sabe, o correto é você me apoiar. E depois de umas 2 horas de conversa, o Brizola, pessoa que faz falta nesse país, sabe, um polemizador que faz falta nesse país, sabe, pegou na minha mão e falou, ó, vou te apoiar. E fomos lá para a janela, sabe. E é importante lembrar que o Brizola transferiu para mim 100% dos votos do Rio de Janeiro. Tudo que ele teve. Foi um negócio Que diferença do Ciro Gomes, né? Não tem. O Brizola era... Não, que diferença. O Brizola era um polemizador refinado. Sabia de política, tratava isso com muito carinho. Tanto é que ele estava apoiando o Ciro e em 2002 e desistiu, sabe? Bem, de qualquer forma, é isso. Eu já fui candidato, já fui presidente, já tenho a primazia de ser, sabe, considerado até hoje como o melhor presidente que esse país já teve. E isso, para mim, já está garantido. Então, não ser presidente, para mim, não é nada, sabe, mas eu vou apoiar companheiro e quero ter influência, assim, porque, sabe, em política, quando você não tem mandato, nem vento bate nas tuas costas, bicho. Pode estar ventando nas costas de todo mundo, na tua, sabe? Cara, e um político tem que ter influência, um político não pode acabar no limbo, sabe? Eu tinha certeza, Dallagnol, eu tinha convicção que eu ganharia as eleições do Bolsonaro estando preso. Era um desejo meu esfregar o meu diploma na sua cara, assim, sabe? Mas não deixaram, o Barroso não deixou, sabe? Tudo bem. Eu não fico nervoso por isso, não. Eu fico irritado porque o Brasil poderia estar melhor. E o senhor fez aquela campanha na ocasião porque queria ser candidato, não foi? Que as pessoas dizem, não, já sabe que ele não vai ser candidato. O senhor votou para ser candidato até o fim. Achava que seria preso. Nós tínhamos uma corrente. O Kiko, tem uma coisa que é o seguinte, eu sempre... Olha, o que é intuição? Eu sempre levei em conta que não era possível acontecer o impeachment da Dilma e eu poder ser candidato em 2018. Eu achava que seria um contrassenso dos golpistas, sabe, tirar a Dilma e deixar Lula votar em 2018.
Então eu achava que todo esse processo estava caminhando para cima de mim. Eu tinha clareza disso. E eu dizia, às vezes, publicamente, e o meu pessoal me chamava a atenção, porra, você não pode ficar dizendo isso, você não pode ficar dizendo que vai ser preso. Eu dizia, mas não tem jeito. Eles não podem, depois de dar o golpe, sabe, que eles deram, deixar o Lula ser candidato. Não fazer sentido. Sabe, não pode. A lógica é essa, eles vão ter que me prender. Até que veio a prisão. Eu já falei para todo mundo que eu poderia não ter sido preso, eu poderia ter ido para outro lugar, mas eu resolvi me entregar porque eu precisava desafiá-los. Sabe, desafiá-los. E eu só podia fazer isso com grandeza estando aqui dentro. E a pessoa, a manchete do jornal, Lula fugitivo, Lula não sei das coisas, não seria legal. Sabe? Então eu estou aqui, eu quero brigar pela minha defesa. Sabe? Eu não estou livre, eu estou solto. Porque é importante lembrar que tem muitos processos e eles vão inventando cada dia um. Eles não têm limite. O senhor acha que eles vão tentar te prender de novo? Enquanto a Suprema Corte não zerar, sabe, esse disparate do que foi o comportamento do Moro, o comportamento da Força Tarefa da Lava Jato, a gente não tem sossego nesse país. Sabe? Não tem sossego nesse país. Então, eu fico sabendo de coisas absurdas. Eu não posso nem dizer aqui para não prejudicar a vítima. Mas eu sei que tem um companheiro, recentemente teve um companheiro que foi solto, ele está em casa, sabe? E tem um outro fazendo delação, esse outro está fazendo delação, sabe? Estava fazendo pressão para que esse cara que está solto confirmasse a delação dele. Esse cara que falou que está solto falou, não vou contribuir com porra nenhuma de delação. Eu fiquei sabendo que a Polícia Federal esses dias invadiu a casa dele. A mesma casa que já tinha sido invadida, invadiu outra vez a casa dele. Para pressionar. Para pressionar, obviamente, é o terrorismo. É a tortura psicológica. É a tortura psicológica. Quando você é preso e o cara fala assim para você, você não vai me contar, então a tua filha vai vir aqui para o teu lugar. Isso, para um pai, é mais duro do que te dar um choque 220. E isso aconteceu na Lava Jato. Qualquer coisa. Sabe? Você fala qualquer coisa. Olha, tua mulher está aí, ela pode ser presa, então você trata de falar. É assim que funciona. É a tortura civilizatória. Ou seja, não é aquela do choque, não é aquela de bater colocar você no pau de arara, mas é a tortura psicológica mais dura que se pode ter, que é envolver a família. Então é o seguinte, Kiko, eu só posso contribuir para a democracia brasileira se eu puder provar. E aí eu sou obrigado a agradecer, sabe, o papel que o companheiro Glenn e Intercept tiveram nesse processo. Sem dúvida. Porque eles conseguiram mostrar, sabe, jornalisticamente, com informações, toda a podridão que a minha defesa vinha denunciando. Eles conseguiram provar, sabe, o que estava acontecendo. E, lamentavelmente, os meios de comunicação, que hoje praticam a maior censura que esse país já conheceu, não foram os militares que produziram a censura. A Globo hoje é a empresa mais censura, porque ela não deu uma nota da Intercept. Para falar que não deu, ela deu quando foi defender o Faustão e deu para defender o Roberto Dávila, o negócio do filme. E fez corretamente a defesa do Roberto Dávila, que ele foi muito gentil. Furo nosso, né? Sabe? Então, ela não deu mais nada, sabe? Não deu mais nada. Então, uma empresa que não tem coragem de dar uma notícia que sai no New York Times, que sai no The Guardian, que sai na revista francesa, na revista alemã, na revista japonesa, na revista chinesa... Está deixando de informar. Está deixando de informar. Por quê? Porque ela criou o santo de barro dela, que é o Moro. Que é o Moro. Que é cria dela. Sabe? E o Moro, para ele desmontar, é só ele falar. Se ele começar a abrir a boca, ele se desmonta perante a sociedade. Sabe? Então, deixa ele falar. O senhor acha que ele vai ser candidato? Eu não sei. Depois do Bolsonaro, qualquer um pode ser candidato. O senhor está preparado para uma polarização com o Moro? Porque a última pesquisa mostra o seguinte: as duas pessoas que têm mais credibilidade, vamos chamar assim, perante o povo, pesquisa, já existe uma certa polarização. Não é com o Bolsonaro, seria com o Moro e o Lula. O senhor estaria preparado para uma disputa eleitoral contra o Um debate? o Se ele Moro? desafinar no debate. Eu propus a ele um debate quando eu fui fazer o depoimento. Eu propus, você poderia fazer um debate na Universidade Federal do Paraná aí, sabe?
sobre o seu ponto de vista e o meu. É só chamar? Eu adoro. Mas o senhor entraria numa Eu campanha? adoraria Seria uma fazer- campanha dos adoraria sonhos, fazer não, né? debate e adoraria fazer um debate na Globo. Na Globo. Com ele. Porque é importante lembrar que em 2004, é importante lembrar que em 94, em 2008, a Globo não fez debate. Não fez debate porque o candidato dela era o Fernando Henrique Cardoso. Tá? Por isso que ela não fez debate. Fernando Henrique Cardoso só foi no debate na Bandeirante e depois desapareceu. Agora, quando é o PT que não pode ir no debate, aí eles colocam a cadeira vazia, como colocaram a cadeira em 2006, quando eu não fui no debate. Então, é assim, eu obviamente que... Presidente, a Globo pediu entrevista para o senhor, que eu digo de censura, que é a questão da censura. Por exemplo, o senhor é uma figura política importante. Em qualquer lugar do mundo, a BBC entrevistou, Deutsche Welle entrevistou, a Globo pediu entrevista para o senhor. Eu até falei isso, ela nunca pediu entrevista para mim. Nunca pediu entrevista para mim. Apesar de eu fazer pedido da cadeia, por que a Globo não pede uma entrevista? Acontece que para a Globo eu não daria entrevista gravada, só se fosse ao vivo. Mas o senhor falaria, né? Falaria não, falo. Mas ela nunca solicitou, Nunca, porque é um nunca, veículo de nunca, comunicação nunca, que Não não se solicitou. interessou em falar com o Lula. Nunca. Isso é uma censura, né? Eu acho isso uma censura. Não, eu sou a figura mais censurada, sabe? Nem direito de resposta a gente consegue na Globo. Mas deixa eu perguntar uma coisa, o senhor fala da censura e da mídia, né? Que a gente está falando o seguinte, tudo que está acontecendo agora, 2013 o Brasil estava muito bem. Os índices eram muito bons. A popularidade da Dilma era boa, o Brasil ia sediar a Copa do Mundo, estava ali na véspera de sediar a Copa das Confederações, que é tudo evento de gente grande, Olimpíada. E, de repente, tudo mudou. Teve começou com uma manifestação de passe livre e virou manifestação contra a Dilma, virou contra o governo federal. Já tem muita lenda sobre, não sei se é verdadeiro, que outros presidentes chegaram a falar com o senhor, Putin, o Erdogan, falou, não é espontâneo esse tipo de manifestação. Está tendo influência de alguém externo. Abre o olho. É verdadeiro? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque até o senhor falou numa outra entrevista e gerou uma certa polêmica. Falou da influência do exterior. Essa pergunta me dá chance até de responder a visão do companheiro... Marigoni, entre outros, o do companheiro pessoal. do PSOL. Isso é importante. Veja, eu em nenhum momento, eu deixo de reconhecer que o movimento de 2013 começou com uma greve, com um movimento do pessoal que reivindicava a redução do transporte. Nenhum momento. Até porque eu conhecia bem os líderes daquele movimento, e um deles era o Zé Maria, que foi do PT durante muito tempo. Tá? Agora, o que eu não concordo é que foi aquilo que gerou as manifestações no Brasil inteiro transmitidas ao vivo pela Globo. Eu já fui um dos maiores grevistas desse país. A Globo nunca parou para transmitir uma passeata nossa, nunca parou para transmitir uma greve nossa. Greve pacífica, que não tinha quebra-quebra. O que eu acho é que as manifestações de 2013 chegou num determinado momento que ela virou uma coisa eminentemente de interesse político e de interesse político contra o governo para negar a política. E acho que isso tinha muito a ver com a Primavera Árabe, tinha muito a ver com o que aconteceu na Turquia. Você está lembrado que na Turquia os argumentos eram de que queria se derrubar uma praça e que os estudantes não queriam, que não sei das contas, tal. O Erdogan ligou e falou o seguinte, olha, se fosse por causa de uma praça, eu fazia 10 praças. O problema é que eles queriam derrubar o governo. Tá? No Egito, conseguiram derrubar o Mubarak, que deveria cair, porque era um ditador mesmo, já estava lá há muitos anos, mas depois elegeram o Morsi ficou lá um pouquinho de tempo, aí caçaram o Morsi, quem é que está lá até agora? 3 generais, e cadê as manifestações? Não tem. Não tem. Então, a Globo transmitiu uma passeata ao vivo no horário da novela, achar que aquilo foi em solidariedade ao pessoal que estava reivindicando a redução de 20 centavos no transporte coletivo, é acreditar em fantasia. Tá? Então, vamos colocar as coisas no lugar. O movimento, nós tivemos a manifestação por redução do transporte, ela foi feita por um movimento que existia desde o tempo que eu era presidente da República. Eu, no Piauí, tive encontro com eles, tivemos
bate-boca com eles que já reivindicavam a questão do aumento do transporte, sabe? E que esse movimento começou aqui na Paulista, teve aquele quebra-quebra. A partir dali, eu acho que foi outra coisa. A partir dali, na minha opinião, tinha orientação de fora. Eu vi duas mensagens na internet. Uma sobre a Copa do Mundo, que criou o slogan, sabe? Padrão Copa do Mundo, padrão FIFA, e o outro sobre a questão do orçamento, que o Brasil tinha 5 trilhões de orçamento que era roubado. Foi uma coisa que durou mais ou menos 15 minutos. Eu lembro que eu fui para Brasília e pedi para a Dilma assistir aqueles 2 blogs, assistir aqueles 2 depoimentos. Eu acho que são conhecidos as pessoas que fizeram isso. Uma moça, inclusive, falando inglês, né? Dando a impressão que estava no exterior, mas me parece que estava aqui mesmo no Brasil. E só fizeram aquilo. Ou seja, você criou um clima contra o governo, um clima contra a Copa do Mundo, você foi criando um clima de ódio, sabe? O PT não soube ler? Eu acho que o próprio não soube entender, porque eu próprio fiz um artigo que foi publicado no New York Times, sabe, em que eu dizia que era o seguinte: toda vez que um cidadão aprenda a comer contra filé, o objetivo dele para frente é comer o filé, não mais comer o contra. Então eu acho que na medida que o povo conquistou muitas coisas, o povo quer mais. O povo quer mais. E era normal, tanto é que a Dilma fez uma proposta de atender cinco reivindicações ou fazer 5 coisas que envolviam a saúde. Aí o povo começou, saúde padrão FIFA, sabe, transporte padrão FIFA, tudo mais, ou seja, e você criou um clima. A seleção brasileira, sabe, ela entrou em campo tomada pelo clima de ódio que estava estabelecido nesse país. Aquela cena daquele povo xingando a Dilma na abertura da Copa do Mundo foi uma das cenas mais grotescas e mais canalhas que eu já vi. Porque não era o povo trabalhador, ali não tinha negro, ali não tinha pobre, ali era uma classe média enraivecida, sabe? Não que a classe média seja mal educada, seja sempre assim, sabe? Mas aquele povo estava tomado por uma campanha de ódio muito grande. E foi virando uma coisa, sabe, contra o governo. Tanto é que as eleições de 2014 foi muito complicada. Se você imaginar o clima que a gente conquistou as Olimpíadas, a Copa do Mundo não foi uma conquista do Brasil. A Copa do Mundo foi uma decisão da FIFA, porque já tinha feito em todos os continentes. Agora, para voltar para a América Latina, o Brasil era o país que tinha condições e tinha feito só uma em 58. O México já tinha feito 2. Tá? Então era o Brasil, a FIFA que decidiu pelo Brasil. Não teve uma disputa para o Brasil ganhar. Mas que o Brasil estava bem naquela época. Não, o Brasil estava bem, a economia do Brasil estava bem, o Brasil era protagonista internacional. E veja, o governo não deu palpite de estádio, o governo não foi o governo que decidiu ser 5 estados, 6 ou 12, sabe? Quem inventou de levar para o Pantanal, quem inventou de levar para o Amazonas, quem inventou foi a FIFA e a CBF. Não teve participação do governo. Tá? Não teve participação do governo. Eu acho que 8 estados dava muito bem. Eu até achava que Santa Catarina, que é um estado que tinha 4 times na Série A, deveria ter recebido, sabe, um estádio. Sabe? Tá certo que ficava tudo ali, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Era preciso levar para outros lugares. Mas, de qualquer forma... Mas foi uma decisão... Não, e na conversa comigo, na conversa que teve comigo a FIFA, na conversa comigo que teve a CBF e alguns governadores, todo mundo dizia: não haverá necessidade de 1 centavo público, o dinheiro será todo privado, está fim de empresário que quer investir. O que não era verdade. Antes de eu sair do governo, eu tinha decidido que o BNDES poderia fazer um financiamento para os estádios que iam fazer a Copa do Mundo de até 400 milhões de reais. Não foi feito no meu governo ainda, porque não deu tempo de discutir, mas eu fiz reunião com o Planejamento, a Fazenda, a Controladoria Geral da República, e depois que eu saí do governo foi feito o financiamento para os estádios. Aí falaram que teve corrupção em muitos estádios. O que eu acho engraçado é que as pessoas não se defendem corretamente. Quando começou a denúncia de corrupção, vou contar um caso que eu nunca contei aqui. Quando começou a denúncia de corrupção e estava uma coisa negativa contra a Copa do Mundo, eu chamei
a Ambev, que era participante. Chamei, sabe, o Banco Itaú, tudo no meu escritório. E perguntar para ele, vocês são os patrocinadores da Copa do Mundo, por que vocês não estão fazendo uma campanha positiva a favor da Copa do Mundo? Falei isso para a Ambev, falei isso para o Banco Itaú, chamei o João Roberto Marinho, fiz uma reunião com o João Roberto Marinho, para dizer a Globo que vai transmitir direto qual é a campanha que você está fazendo favorável à Copa do Mundo. Tá? E fui conversar com a Dilma, que era preciso o governo, sabe, dizer por que era importante a Copa do Mundo. Defender a Copa do Mundo. Defender a Copa do Mundo. Bem, eu sei que o Itaú foi, até levou a propaganda para eu ver. Depois eles fizeram a propaganda boa e levou a propaganda para eu ver. Mas eu estava preocupado, sabe, com o clima que estava se criando anti-Copa do Mundo. Dava a impressão que o desemprego era por conta da Copa do Mundo, que a morte era por conta da Copa do Mundo, 4 horas era por conta da Copa do Mundo, e todo mundo deixou isso criar. E eu, sabe... Era ano de eleição. Né? Então eu fui conversar, sabe, com o João Roberto. Conversei com todo mundo. Conversei com todo mundo, gente. Vocês têm responsabilidade pelo clima que vocês vão fazer na Copa do Mundo. Isso aqui pode ser uma festa ou pode ser uma guerra. Sabe? E ainda chamei o ministro Valmir Campelo, ministro do Tribunal de Contas da União. Ele tinha sido designado pelo Tribunal de Contas da União para fiscalizar a obra dos estádios. Ele veio a São Paulo. Foi ali no museu, no meu escritório, e eu falei, Valmir, eu quero saber o seguinte, você, que é o fiscal, o responsável de fiscalizar as obras, teve corrupção nos estádios? Ele falou, nenhuma. Teve um problema no Rio de Janeiro que foi resolvido, sabe, numa reunião com o governador Sérgio Cabral. E o material está no Tribunal de Contas da União. O relatório está lá. É só ir ver se o Tribunal de Contas, com o mando que tinha o Valmir Campelo, se encontrou corrupção. Não tinha. Mas ninguém teve coragem de falar. Nem o Valmir Campelo, nem o Tribunal de Contas teve coragem de dizer, gente, ó, nós fizemos auditoria em todos os estados e não teve. Porque já estava ali no clima Porque, para meu cara, é muito difícil. É preciso ter... Uma vez o Collor falou em saco, saco roxo. Não precisa ter saco, precisa aprender a ter saco. Para ter coragem de enfrentar denúncia de corrupção. Se defender, né? A denúncia de corrupção, ela te desmonta. Somente quando você é honesto é que você não fica desmontado. Então, por que eu enfrentei? Porque eu desafio qualquer um nesse país a aprovar 5 reais, sabe, numa conta minha indevida. Então, é por isso que eu resolvi brigar, por isso que eu resolvi enfrentar. Agora, não precisa ter a corrupção, é só a notícia. Sabe, quantos políticos nesse mundo aguentam uma capa da Veja? O OAS não aguentou uma, submergiu. Parece aquele robô de pesquisar petróleo do pré-sal. Está a 5 metros de profundidade submergido. Não aparece. E eu, sabe, resolvi colocar o pescoço para fora. Resolvi, sem escafandro, sem nada. Sabe? Eu não quero submergir, eu quero brigar pela minha honra. Eu quero brigar pela minha honestidade, eu quero brigar pela minha inocência. E é isso que me faz, sabe, desafiar essa gente toda. Presidente, deixa eu perguntar uma coisa. A questão do passe livre lá de 2013, o senhor teve alguma informação de que tinha influência externa? Eu digo, quando eu falo que as pessoas falam, Putin falou com o Lula, o Erdogan falou com o Lula, falou, olha, tem... Falar uma coisa para você. Serviço secreto. Essa é uma coisa que eu sempre falo o seguinte, uma biografia de chefe de Estado, você não pode contar as conversas que você teve com outro chefe de Estado. Eu, sinceramente, estou convencido que o que aconteceu aqui no Brasil tem muito a ver com o que aconteceu na Primavera Árabe. Uhum. Não era uma coisa daqui de dentro. O povo era daqui de dentro, sabe, mas as orientações, a efervescência, o comportamento da mídia. Ô, gente, você tinha, do programa das 7 da manhã ao programa das 11 da noite, todo mundo convocando o ato. Todo mundo, as diretas, que era uma coisa oficial, que tinha governador, eles esconderam, sabe? Então, era uma coisa. Hoje eu, sinceramente, essas coisas aqui não tem prova, mas as conversas com outros dirigentes de outros países era de que, sabe,
tinha influência de fora. E depois de saber da influência do assessor do Trump ao Bolsonaro, sabe? Foi lá tomar café da manhã. E depois dos interesses da Petrobras, sabe? Os interesses deles na Petrobras, as informações roubadas da Petrobras, sabe? As discussões do Ministério Público americano, eu, sinceramente, sabe, acho que teve dedo de fora. Presidente, a gente tem eleição municipal esse ano. Queria saber, São Paulo, o senhor desistiu da Marta? Foi só para eu não decidi. causar? Como é que foi isso? Não, veja, Deixa eu só perguntar, o Haddad pode ser candidato? Prefeito? Deixa eu responder. Veja, eu respondi uma pergunta sobre a Marta Suplicy, sabe, que eu tenho um profundo respeito pela Marta, eu gosto da Marta, a Marta foi do PT há muito tempo, o PT nasceu, uma parte do berçário do PT foi a casa do Suplicy, sabe, quando a Marta não era nem petista, a Marta era apenas uma sexóloga, sabe, que atendia lá na própria sua casa, mas era muito gentil com a gente nas festas, nos almoços e tal. Então, eu agradeci a Marta, sabe? A Marta, quando a Marisa morreu, a Marta foi no hospital Sírio-Libanês, ou seja, eu tenho gratidão pelas pessoas, eu não misturo tudo com a política. Tá? Ela saiu do PT, equivocada, ela estava com muita bronca da Dilma, ela queria que eu fosse o candidato a presidente, de qualquer jeito ela queria. Quando eu decidi não ser, ela ficou puta, depois ela resolveu sair do PT. Bom, aí é da responsabilidade pessoal dela. O cara perguntou, e se ela voltar? Se ela quiser voltar, ela tem que conversar com o PT. Eu citei o exemplo que a Luísa Erundina já tinha votado, saiu, voltou. Outras pessoas já saíram e votaram, e que a Marta foi uma grande prefeita aqui em São Paulo. Tá? Então, eu acho que a Marta ela tem muita relação com o PT, ela tem muita relação, tem muita gente do PT que foi secretário dela, o Rio Falcão foi vice dela, sabe? O Haddad foi secretário. O Haddad foi secretário dela, então o Gilmar Tato foi secretário dela, tem muita gente. Então, se ela quiser ser candidata por outro partido político, ou quiser votar para o PT, ela só tem que conversar. O PT pode aceitar ou não, tem gente que não quer, tem gente que quer. O Haddad, ele será candidato se ele quiser ser candidato. Se ele quiser ser candidato, se ele dizer eu quero ser candidato, o PT vai bancar a candidatura do Haddad. Que é o nome mais forte. Mas o Haddad não está disposto a ser candidato. Sabe? E eu, sinceramente, chego a ponto de concordar com o Haddad. Ou seja, eu acho que o Haddad tem um papel a nível nacional. Você não pensa que é fácil você criar um líder nacional num país que não tem a cultura partidária. Não tem partido nacional no Brasil, a não ser o PT. Sabe? A cultura política do Brasil são partidos regionalizados. Sabe? São líderes caciques locais. Você pega o PMDB, que é um partido nacional, uma decisão do PMDB não é obedecida nacionalmente. Quando o doutor Ulisses foi candidato a presidente da República, pela lógica, ele deveria ter sido eleito. O PMDB tinha 323 constituintes, o PMDB tinha 23 governadores de estados, e ele tinha sido uma figura muito forte. Acontece que os governadores do PMDB, nenhum apoiou ele. Ele ficou solito. Ele me disse um dia o seguinte: Lula, você não sabe. Quando eu comecei a ser candidato, eu ia gravar o programa com a Popovic. Silvia Popovic, isso mesmo. Eu ia tanta gente atrás de mim que não cabia no auditório. Quando chegou no fim da campanha, eu ia, não tinha nem motorista para me levar. Por quê? Porque ele foi abandonado. O Cuesta saiu do governo do Estado como o grande fazedor de obra. 4% de voto. Porque o partido não existe a nível nacional. Existe um líder no Pará, para o Pará, mas que não tem compromisso. Então, o PT é o único partido que tem esse centralismo democrático de verdade. Tomou uma decisão, todo mundo tem que cumprir. Então, eu acho que o Haddad ele teve um papel muito importante. Ele poderia ter ganho as eleições. Tá? Eu acho que determinadas coisas que jogaram na televisão pegou contra o Haddad exatamente porque o Haddad era pouco conhecido. Mas ele teve uma participação extraordinária, sabe? E às vezes eu fico pensando, quem sabe o PT já estava há 4 mandatos, quem sabe, seja bom para a democracia uma experiência como o Bolsonaro. Quem sabe? Para aprender? Eu digo brincando no PT, o Bolsonaro é um péssimo governo para o povo brasileiro.
para a educação, para a cultura, para a tecnologia, para o trabalhador de salário mínimo. Mas para um partido que quer fazer oposição, não tem melhor do que ele. Não tem melhor do que É o adversário do sonho. Ele faz questão de fazer as coisas erradas. Ele faz questão de ter posições grosseiras. E não é por bobeira, não. Aquilo é coisa premeditada, é um tipo. Ele não está preocupado com o povo brasileiro, ele está preocupado com, sabe, o seu exército. É a turma dele, né? Sabe, ele tem uma turma, que ele precisa manter aquela turma acesa, motivada, aquela turma que xinga ele quando ele perde o gol, quando ele marca o gol, aquela turma aplaude ele. Ele governa para esses aí. Ele joga para isso aí. É com isso aí que ele quer garantir o futuro dele, criar um novo partido, sabe? Então, vamos... Agora, o presidente não tem que começar a desconstruir, não o Bolsonaro, mas esse projeto mesmo, e aí desconstruir mais o Moro. Eu vejo uma certa timidez. O Moro não é um perigo. Ele não pode, até incentivado pela emissora de televisão, essas pesquisas que mostram que ele tem uma popularidade, tem porque as pessoas conhecem pouco. O Moro vai ser desconstruído quando ele estiver participando da vida política, fazendo debate, sabe, enfrentando situações adversas. E o senhor acha que ele vai ser candidato? Eu não sei se ele vai ser candidato. Não sei. Você sabe que é muito difícil. As pessoas gostam de glória. E ele tem um jeitão de vaidoso. Ele tem um jeitão de que, ó, sabe, eu sou dono da cocada preta, eu sou não sei das contas. Então, eu acho que ele tem que se expor. Sabe, ele tem que se expor. Sabe, quando ele é capaz de dizer, eu sei dançar um tango. Bota ele para dançar um tango, ver se ele sabe. E entrar na política é dançar tango. É tomar calcanhar na região baixa, dar os passos que a perna nem vez alcança o tamanho do passo. Então, agora ele está protegido, né? Está protegido. Isso. Não. Há um objetivo que é proteger o Moro. Tem um muro de Berlim em volta dele para não deixar nada mexer com ele. Nada, absolutamente nada. Ele só vai começar a aparecer o que ele é quando ele se expor. Ele vai participar de debate, vai enfrentar debate, vai... Nas vezes que ele foi publicamente na Câmara, ele fica desmoralizado. Porque se percebe que ele é fraco, se percebe que... Ele até dá bronca aos jornalistas, não pergunta isso para mim. Não pergunta isso para mim que eu não Ou ele gosto. sai, né? Sai mal Ele sai e não responde. Essa pergunta é desagradável, você não poderia fazer para mim. É assim. Não estava combinado. Sabe? Você lembra de uma coisa? Quando eu fui lá prestar um depoimento para eles, tem uma hora que eu falei o seguinte, ô Moro, eu vou sair daqui e vou encontrar com 8 netos e com uma bisneta. Eu posso dizer para eles que eu estou sendo julgado por um juiz justo, que eu vou ter um... Ele vacilou e falou, pode. Eu falei, e por que você me condenou? Ele falou, você vai ver a condenação, vai ter um TRF-4. TRF-4, é isso? É isso mesmo. Então, ele é muito inseguro. Uma coisa é ele sentado numa mesa, protegido pelas câmaras, sabe? Protegido pelo jornalista, sabe? Olhando o Código Penal. Outra coisa é ele se escancarar. É ele sair do armário, sabe? Sair do protecionismo dele para o mundo livre da política. Aí é que ele vai ver, a gente vai ver se ele tem qualidade, se ele é bom, se ele conhece além do Código Penal. Nem o Código Penal ele não conhece porque ele sabe que não podia me condenar pelo que ele me condenou. Mas, de qualquer forma, sabe? Faria bem para a democracia, né? Faria bem. Aí vai ser o Moro livre. Se expusesse. Seria né? ótimo ele participar de debate, não apenas comigo, com os outros candidatos. Sabe? Eu adoraria. Presidente, como é que está a sua agenda aí para os próximos... Já que estamos falando da eleição municipal, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que o senhor pensa em construir uma frente, uma espécie de uma frente ampla, é possível construir uma frente ampla aqui no Brasil, que nem no Uruguai, para essa eleição? E como é que o senhor está se preparando? Como é que vai ser a sua agenda? Joaquim, quando eu deixei a presidência, eu fui até o Uruguai. Eu queria conhecer bem a frente ampla, eu queria saber se era possível construir no Brasil uma coisa igual. Mas uma frente ampla, você só constrói se os partidos quiserem. Ninguém quer abrir mão, porque pressupõe uma frente ampla. Vamos pegar o PT, vamos pegar o PCdoB, vamos pegar o PSOE, vamos pegar o PDT, vamos pegar mais o quê? Qual é o papel de cada uma dessas direções? Criar uma frente ampla não significa o partido abrir mão da sua afirmação enquanto partido, da sua autonomia. Significa que você vai ter um colegiado que, em determinadas circunstâncias, vai tomar posições,
sabe, que o teu partido pessoalmente não quer, mas que a maioria quer. Então você teria que subordinar isso. Eu vi que não era fácil. Eu fui conversar com as pessoas, não é fácil. Mas você pode construir frente popular para disputar a eleição. Isso é possível criar, e nós já criamos. Eu comecei sendo candidato com a Frente Brasil Popular. Você percebe? Não tem muita gente que quer se aliar no primeiro turno. Quando você está bem e vai para o segundo turno, aí aparece um monte de gente para se aliar a você. Sabe? Então, eu acho que é possível. É possível criar em várias cidades. Eu não sou contra o PT apoiar candidato de outros partidos políticos, não. O PT não pode só querer ele ter candidato. Agora, onde ele tiver condições, ele terá que ter candidato, até porque o horário de televisão é uma oportunidade que o PT tem de se defender das injustiças que foram acometidas contra o PT. Se o PT não tiver candidato, você acha que eu sou favorável ao PT apoiar o Freixo no Rio de Janeiro? Mas a Benedita é uma mulher de muita qualidade. Ela já foi candidata em 92 e não ganhou porque a Globo inventou os arrastões na praia para evitar que uma negra fosse prefeita do Rio de Janeiro. A história está aí, a gente não pode esquecer. Os arrastões foram uma invenção para não deixar a Benedita ganhar as eleições. Tá? E elegeram o César Maia. Então, o que eu acho é que o PT deveria se apresentar no primeiro turno, sabe? E depois, no segundo turno, a gente apoia. Porque nós brigamos muito para criar 2 turnos. Porque eu lembro que eu sofria na pele quando eu dizia que eu queria ser candidato a presidente, o pessoal, não, o PT é divisionista, o PT não tem das contas, porque nós temos que apoiar o Kiko, porque nós temos que apoiar o Joaquim. Não, gente, a gente apoia, mas as eleições em 2 turnos, ela permite que você lance um candidato, ele defenda as suas ideias, defenda o seu programa. Se ele não for capaz de convencer a sociedade que ele é o bom, ele não vai ganhar. Aí ele, então, apoia aquele mais próximo da gente. É para isso que foi criado 2 turnos. Não é para você fazer aliança no primeiro turno. Agora, aonde o PT entender que pode fazer no primeiro turno, que faça. Que faça. Como é que você vai convencer um partido a não ter candidato? Se o cara quiser ter candidato, ele vai ser candidato. Quem vai dizer que ele estava certo ou não é o povo. E isso o povo não falha. Isso o povo não falha. O Bolsonaro, ele chegou à presidência, não foi por conta do fake news. Né? Quando a gente perguntava para o Pepe Mujica, por que você foi preso? Ele falava que a polícia correu mais do que eu. Então, o Bolsonaro não ganhou só por causa do fake news. O fake news foi uma ajuda ilegal que ele teve e que ele criou, que funciona até hoje. Ele ganhou porque uma parte do eleitorado democrático desse país, ligado a setores mais conservadores, preferiram votar nele que votar num cara como Haddad. Simples assim. Sempre assim. Eu já tinha visto nas 7% eleições... dos votos Eu já tinha visto nas eleições para Haddad, prefeito... pro Bolsonaro. Eu já tinha visto nas eleições para prefeito, eu tentei convencer o Haddad de fazer uma campanha do Haddad, uma campanha que era a seguinte, uma cidade que tem como candidato Fernando Haddad e o... Bolsonaro. Não, o nosso vice. Do PDT, gente. Chalita? Chalita. Pô, Chalita, desculpa esquecer, é que velho vai esquecendo as coisas. Então, uma chapa que tinha, sabe, Haddad e Chalita não poderia perder pro Dória. Não poderia. Ô, gente, é o seguinte, é você largar uma barra de ouro humana para pegar uma barra de lama. A qualidade do Haddad e do Chalita era muito grande. 2 exímios, sabe, educadores. 2 pessoas fantasticamente jovens, sabe? E o povo preferiu a grosseria, sabe? De um cara que nunca trabalhou, que fala, eu sou o João Trabalhador. Mas ali houve uma manipulação também da Lava Jato. Na véspera da eleição, foi feita a denúncia do PowerPoint. Com o PowerPoint, quando colocou o PowerPoint, então, prejudicando. Né? Então, de vez em quando o leitor comete esses erros, sabe? E eu acho que o PT também, às vezes, comete erro. O PT também pode errar na propaganda, pode errar na escolha do candidato. A Marta... Olha a autocrítica aí. A Marta... Você vai fazer essa autocrítica? Obrigado por falar em autocrítica. Sabe o que acontece, ô Kiko? Tá devendo autocrítica. Eu fico absurdo.
Quer dizer, o cara que senta comigo e fala Lula, faça autocrítica, é porque ele não tem crítica a fazer. Ora, se ele não tem o que me criticar, por que eu vou me criticar? Ora, se eu passar a me criticar todo dia, para que oposição? Sabe, é uma bobagem, uma loucura. Eu nunca vi o PSDB fazer autocrítica. Eu nunca vi. Eu nunca vi o Hitler fazer autocrítica, eu nunca vi o Mussolini fazer autocrítica, eu nunca vi o Bush fazer autocrítica, o Trump fazer autocrítica. As pessoas só querem do PT. Sabe, eu nunca vi ninguém, sabe, que quebrou esse país como Fernando Henrique Cardoso 3 vezes, nunca fez autocrítica. Agora o PT faz autocrítica. E tem hora que o PT fica se explicando. Sabe? Eu, sinceramente, tenho grandes autocríticas para fazer. Eu deveria ter feito mais do que eu fiz. Mais pobre na universidade, mais salário mínimo, mais empregada doméstica legalizada. Regulação sabe? da mídia. Mais pobre viajando de avião, mais pobre indo de avião para qualquer lugar do mundo. Sabe? Aumentar mais o salário mínimo, aumentar o Bolsa Família, mais minha casa, minha vida. Eu deveria ter feito mais isso. Essa é a minha autocrítica. Eu não sei o que o pessoal quer que faça autocrítica. Sabe? Então, as pessoas perguntam, e eu vejo o PT, às vezes, com dificuldade, eu vejo a quantidade de crítica que faz a Gleite. Gleite, não faz autocrítica, não faz autocrítica. Ô, companheiro, pelo amor de Deus, diga qual é a autocrítica que você quer que ela faça. Porque se você disser, você está fazendo uma crítica, eu posso me defender. Sabe? Então, vamos parar de cobrar do PT o que vocês não cobram de ninguém. Sabe? E o PT é cobrado desde que nasceu. Eu comecei a pensar no PT quando a gente começou em 79 a luta pela, como é que fala, pela criação de novos partidos. Tinha PMDB e Arena. Aí quando eu fui num palanque que eu disse que queria criar o PT, eu fui vaiado pelo pessoal do PMDB. Eu falei, porra, vocês estão me convidando para participar de um movimento pela liberdade política. E eu falo de criar um partido, vocês me vaiam. Que liberdade que vocês querem? Que eu apoie vocês? Então não tem liberdade. Então, o PT, é como diria Maria da Conceição Tavares, que tá doente, ela ia criticar o PT, ela falava, o PT é uma merda, mas é a minha merda. Ele não presta, mas ele é o meu partido. Sabe? É como a tua família. Você pode ter um problema com o filho teu, você pode ter um problema com a tua mulher, você pode ter... Mas você vai permitir que alguém na rua vá avacalhar a tua família? Não. Ah, não. O PT é minha família. Então o PT tem defeitos, são os meus defeitos. O PT tem virtudes, são minhas virtudes. É isso, gente. E que apareça alguém para construir um partido melhor. O que o PT não pode esquecer é a razão pela qual ele nasceu e foi criado. O dia que o PT esquecer isso, não há uma necessidade do PT. Presidente, qual a agenda esse ano? O que o senhor vai fazer? Não, a minha agenda é o o seguinte, senhor eu retorna? estou numa fase que é assim, eu estou definindo a minha vida pessoal, a minha vida política. Eu não sei aonde ainda que eu vou morar, eu estou em dúvida, sabe? Tem muita gente que acha que eu tenho que ficar em São Paulo mesmo, tem muita gente que, sobretudo muita gente, eu e a Janja estamos querendo ir para outro lugar, mas essa coisa eu não decido sozinho não, porque tem implicações de segurança, tem toda uma série de coisas que não dependem de mim. Eu pretendo, sabe, ajudar o PT em todos os municípios que o PT tiver candidato a prefeito, não só gravando programa de televisão, programa de rádio, mas indo nos principais lugares. Eu pretendo fazer algumas caravanas de cultura no país, que eu acho que nós precisamos, sabe, recuperar o respeito pela cultura brasileira que esses caras estão desmontando. Eu fiz aquele no Rio de Janeiro, agora precisamos fazer um em São Paulo, um em Minas Gerais, um em Pernambuco, um na Bahia, um no Ceará, para conversar com os artistas locais e defender essa gente, porque um país nunca será um país bom se não tiver uma cultura muito viva, uma cultura muito acesa, uma cultura que respeite a diversidade, sabe, cultural. Então eu quero fazer isso, pretendo casar, sabe? E Vai pra praia agora? enquanto a Jo já está disposta a casar. Então, e depois é o seguinte, eu sou um animal político, gente. Eu não sei fazer outra coisa a não ser política.
Sabe, eu não gostava de política até 1978. Eu fiz um discurso dizendo: eu não sou político, não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. 2 meses depois, eu estava ajudando o Fernando Henrique Cardoso na campanha para o Senado, e não foi a pedido dele, foi a pedido meu e dos sindicalistas. Depois, 2 anos depois, estava criando um partido político. Eu jamais imaginei ser candidato a vereador, daqui a pouco estava sendo candidato a governador, daqui a pouco estava sendo candidato a presidente da República. A única coisa que eu queria ser, na verdade, era deputado constituinte, e fui o mais votado dos constituintes. E depois eu desisti, sabe? Não quis mais ser deputado. E aí enveredei para a vida política. É importante que a gente já saiba que eu não vou fazer promessa. Em 78 eu prometi para a Marisa, é a minha última atividade no sindicato. Terminou meu mandato, eu estou fora. O que aconteceu? Sabe? Enfiei a cabeça na política e nunca mais saí. Então, sabe, para quem gosta de beber, a política é um bom aperitivo e a gente não larga nunca. Para quem gosta de rezar, a política é uma boa igreja, não vai largar nunca. E eu estou nessa. Eu não tenho como viver sem fazer política. Gosto de política, acho que somente a política pode consertar esse país. Quem achar que a solução do Brasil está em Harvard, vai quebrar a cara, como quebrou com o Jânio Quadros, como quebrou com o Collor e como vai quebrar com o Bolsonaro. Tem que ser da política, porque se for da política, você cobra. Se for da política, compreende. Se for da política, você, sabe, tem como resolver. Mas fora da política, não tem. Os militares foram no governo, ficaram no governo muito tempo no Brasil, não foi o primeiro golpe, e não tiveram solução. A solução é política e vergonha na cara. Quando a gente tiver tudo isso, está tudo resolvido. Presidente, para encerrar, o pessoal que está aí desanimado com o Bolsonaro, o PT volta ao governo? Os progressistas voltam ao governo? Eu vou lhe contar uma coisa, olhando bem para a tela, não sei qual é a tela, mas é o seguinte. Nunca o Brasil precisou tanto do PT como agora. Eu disse isso no encontro do PT. Nesse instante em que o Brasil voltou aos patamares de pobreza diante de eu chegar ao governo, o Brasil precisa, como nunca, que o PT volte ao governo para fazer a economia crescer, para fazer o salário mínimo aumentar, para fazer transferência de renda, para fazer os pobres voltar a ter universidade, para voltar a fazer investimento em ciência e tecnologia, para voltar a utilizar o resto do petróleo para financiamento da educação, para fazer mais habitação e para melhorar a vida do povo. E para que o Brasil recupere o direito de andar de cabeça erguida no mundo, a sua soberania e a sua decência. Portanto, eu sou um que vou brigar muito para o PT voltar ao governo. Presidente, deixa eu encerrar aqui. Queria agradecer a todo mundo, uma equipe técnica maravilhosa, Joaquim, o Crispiniano, o Marco, sobretudo o presidente Lula, aqui, primeira entrevista do ano. Muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. O que eu quero só avisar para você do meu respeito pelo DCM. Eu tenho uma marca muito profunda do que vocês fizeram quando estava saindo fotografia, sabe, do famoso triplex no Guarujá, sabe, e que vocês foram mostrar o triplex da Globo em Paraty. O repórter Renan Antunes foi lá. E foram mostrar, inclusive, o helicóptero que eles diziam era o Helicóptero? Não, a empresa do Panamá, sim, sabe, está envolvida no caso do triplex, era a empresa financiadora do apartamento da Globo. Aquela foto de vocês foi genial, aquilo quando a gente vê uma coisa séria, lava a alma da gente. E a partir dali eu virei seguidor e eu sou grato por tudo que vocês fizeram pela democracia nesse país. Você sabe que se um dia vocês me criticarem e eu tiver errado, vocês jamais receberão uma crítica minha, porque vocês falam, ou seja, eu sou um defensor da liberdade de imprensa de verdade. Agora, o que eu fico injuriado é quando as pessoas dizem uma inverdade, sabe, que é uma coisa grosseira. Então, eu quero dar os parabéns para vocês, para você, para o Joaquim, sabe, e dizer que eu espero que vocês continuem, e espero que, se o PT voltar ao governo, o PT possa ter, sabe, pela mídia alternativa, o respeito que a gente não conseguiu ter no nosso mandato, porque a gente deveria ter
ajudado mais com transferência de recursos, mais equitativo, sabe? Menos pagando as emissoras e mais para a mídia alternativa desse país. Então, boa sorte para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Mídia aqui não é mais alternativa. Obrigado, pessoal. Obrigado aos nossos leitores. Continuem conosco. Voltamos às 4, depois às 9. Muito obrigado. Valeu. Presidente. Kiko, obrigado, querido. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.